Há uns anos para cá, talvez já há 30 anos, 40 anos para cá, varia de país para país, que começamos a ver uma subida em espiral de doenças, normalmente aquelas do foro crónico, inflamatórias crónicas, do foro da medicina interna. Está provado já, cada vez mais, que está ligado com a nossa mudança da alimentação dos últimos séculos. E então, dos últimos 50 anos, é uma coisa impressionante. Nós mudamos muito porque temos muita coisa para comer. Nunca o mundo teve tanto para comer como agora. Simplesmente chamamos alimento, até uma pastilha lá que é considerado um alimento. É complicado perceber uma coisa dessas. A longo prazo, as toxicidades alimentares que em cada alimento têm segurança, a longo prazo, e dependendo das pessoas, podem não ter segurança. Se a pessoa não tiver a sua capacidade de desintoxicação global, essencialmente desintoxicação hepática, a funcionar de uma maneira otimizada, estes tóxicos são acumulados, têm um efeito cumulativo e ao fim de 10, 15, 30 anos podem ter efeitos nefastos para a saúde. As cores estimulam o consumo e o apetite. Uma maçã de cor vermelha brilhante pode ser um presente envenenado e esconder uma infinidade de aditivos alimentares. Preste mais atenção à lista de ingredientes de um alimento. Os corantes estão classificados entre o E100 e o E199, os conservantes entre o E200 e o E297. Eu faria um apelo, aprendam a ler os rótulos para saber as mensagens escondidas que, sob o ponto de vista legal, estão lá, mas de forma que é preciso quase um código de interpretação. Se nós soubermos ler os rótulos, vamos estar muito mais atentos a químicos, a agrotóxicos, a corantes tóxicos que estão disfarçados. As ajudas comunitárias agroambientais e o aumento da procura de produtos bio contribuíram para a evolução da agricultura biológica nos últimos 10 anos. No número de produtores, Portugal está na cauda da Europa. À exceção do que acontece na Ilha da Madeira e em algumas autarquias, faltam incentivos e apoio técnico para que a agricultura biológica consiga desenvolver-se em grande escala. A Ervas Finas nasceu em 2006 na aldeia de Fonteita, em Vila Real, de uma mata sem grande interesse ecológico. Graça Soares fez nascer um jardim de ervas aromáticas, comestíveis e variedades de legumes desconhecidos. A produtora biológica criou um horto com mais de 200 espécies da flora e um ecossistema que ajuda a mitigar os impactos das alterações climáticas. A minha propriedade, eu costumo chamar-lhe um jardim grande. É um jardim grande em que quase tudo se come e todos os dias trabalhamos para a diversidade mais florística. A diversidade em termos de fauna vem por acréscimo, todos os auxiliares que ali convivem e depois a gestão da água é feita criteriosamente, portanto temos água boa e farta, mas temos regras de utilização para que ela não se perca. Por outro lado, também fazemos mobilizações mínimas do solo. Não utilizamos as alfaias convencionais de mobilização do solo, portanto fazemos intervenções, entre aquela diversidade toda, fazemos intervenções muito minimalistas. O modo de produção biológico poupa uma enorme fatia e aí as reduções podem ir até aproximadamente 40% de redução da emissão de gases de efeito de estufa relativamente ao modo de produção convencional. Metade da energia que a agricultura convencional utiliza é na produção industrial e transporte de adubos principalmente açotados. Como a agricultura biológica não pode utilizar adubos de síntese, portanto só aí poupa uma enorme fatia ao fim e ao cabo, de responsabilidade na emissão de CO2. As emissões de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso são responsáveis pela pegada carbónica do setor agrícola. Do total do óxido nitroso libertado para a atmosfera, 61% tem origem na agricultura. Os processos de fermentação que ocorrem nos campos de arroz e no aparelho digestivo dos animais ruminantes são responsáveis por metade do total das emissões de metano. Os cientistas acreditam que a agricultura biológica pode ter um efeito positivo no combate às alterações climáticas. O solo de uma exploração orgânica consegue reter até 15% mais CO2 do que um terreno em modo convencional. Procura ter o solo sempre coberto com plantas e isto faz com que diminua a erosão, faz com que o azoto que esteja disponível no solo, não havendo uma cultura naquele momento, é absorvida pelas plantas que lá estão, sejam elas um prado, sejam elas a vegetação espontânea, sejam culturas que se semeiem de propósito para esse efeito, faz com que esse azoto que esteja disponível não seja lixível e não vá para a atmosfera, que é uma das questões que no modo convencional podem acontecer, porque o azoto mineral não sendo utilizado é lixiviado como nitrato,
ou vai para a atmosfera na forma, nomeadamente, óxido nitroso. Para aqueles que defendem o património agrícola, o século XX fica na memória pela erosão das variedades tradicionais, a intensificação da agricultura e a globalização levaram ao desaparecimento de sementes e raças autóctones. O interesse da agricultura biológica nestas culturas motivou a recuperação de algumas espécies e a criação de bancos genéticos. Os guardiões de sementes temem agora os efeitos da aplicação da biotecnologia na indústria alimentar, com a aposta nos organismos geneticamente modificados. Se pensarmos, por exemplo, nas sementes do solo, que porventura são dos maiores bancos genéticos, à medida que se faz uma agricultura mais intensiva e usando depois pesticidas que impedem que essas plantas tenham novas sementes, essas espécies desaparecem da natureza, porventura de uma forma eterna. Nunca mais será possível recuperá-las por essas razões. Investigadores da Universidade Alemã de Göttingen compararam a diversidade biológica existente numa propriedade orgânica e uma propriedade convencional. O estudo concluiu que o uso continuado de agrotóxicos tem efeitos nefastos na biodiversidade, sobretudo nos coleópteros. No campo, em modo biológico, foi detectado 1 milhão de espécies. No terreno sujeito a pesticidas, foi observado apenas metade dos organismos. O esgotamento de solos de qualidade tem levado os países industrializados a adquirirem terras férteis para cultivo em países pobres, infelizmente replicando técnicas intensivas que desertificam os solos. Estas más práticas agrícolas já destruíram terras, outrora produtivas, que podem levar centenas ou milhões de anos a recuperar. Um pouco por todo o país, as hortas urbanas biológicas conquistam terreno na periferia das grandes cidades. As autarquias cedem aos municípios talhões a baixo custo e o resultado reflete-se na paisagem e no aumento da biodiversidade urbana. Na região do Porto, a Lipor encontrou no projeto Horta à Porta uma forma de divulgar a agricultura orgânica e a compostagem caseira. A motivação que leva as pessoas a inscreverem-se num projeto, ou no caso do Horta à Porta, são várias. Nós temos pessoas que querem simplesmente para poder sensibilizar os seus filhos, temos pessoas que querem um espaço porque na altura quando eram crianças com os pais viviam no interior e agora vivem em cidades e gostavam de ter o seu pequeno terreno, também conhecem amigos e fazem amizades dentro da própria horta. Portanto, existem muitas vantagens, além das ambientais, as sociais também, num projeto desta natureza. Neste momento, o projeto da Lipor conta com 16 hortas, conquistadas por parcerias com juntas de freguesia e particulares. No total, já foram atribuídos 429 talhões, o que prefaz mais de 3,6 hectares cultivados em modo biológico. O projeto conta com 2.200 inscritos, 1.400 cidadãos aguardam a atribuição de uma porção de terra. Conseguimos assim, de facto, dar utilidade a espaços verdes que poderiam estar sem qualquer utilidade, não é? Eventualmente alguns abandonados e, portanto, além de lhes dar utilidade, estamos a permitir aumentar e alargar a área que está a ser cultivada em modo de agricultura biológica. Mas apesar dos benefícios ambientais e de segurança alimentar oferecidos pelo modo de produção orgânico, o setor é esquecido pela política agrícola portuguesa. A Associação Interprofissional para a Agricultura Biológica sugere uma nova estratégia para o desenvolvimento rural do país. A Interbio acredita que, com um aumento da superfície agrícola útil dedicada à agricultura biológica de 2% para 12% e com mais operadores no mercado, seria possível responder às necessidades alimentares do país com produtos livres de agroquímicos. Gostava de dar um exemplo de um país que, em termos de dimensão e de características, é muito parecido com Portugal, que é a Áustria. A Áustria tem também uma grande área de terras que são em zonas desfavorecidas, de montanha, etc. Mas o país apostou claramente na agricultura biológica e tem uma certificação, um logotipo que é o Bio-Áustria para promover os produtos austríacos e, portanto, é um exemplo de um país que apostou claramente na agricultura biológica e, ao fazer isto, por exemplo, declarou-se livre de OGMs. E, portanto, é um país onde não há cultura geneticamente